Feliz dia do se eu for até aí encontrar. Sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje do Leitura em Cena. Oi, eu sou a Ana e hoje a gente vai falar do top 10 melhores e piores mães da literatura. Gente, em comemoração a esse Dia das Mães, eu não podia deixar de fazer isso, né? Olha as pilhas que eu coloquei ali, tá? Alguns livros eu não tenho, porque, né? Só não comprei ainda. Mas são todas, na minha opinião, de livros que eu já li, tá? Eu pensei bastante, eu fiz... Nossa Senhora, eu levei a semana inteira pra fazer essa lista e eu realmente espero que você goste, tá? E eu venho pedir pra vocês, né, aquele combo maravilhoso de vocês curtirem, comentarem, compartilharem e, é claro, deixar aí nos comentários se vocês concordam comigo, se tem alguma mãe que eu deixei de citar, tanto nas melhores quanto nas piores, aqui nos comentários. Tô aqui hoje na companhia de um bichinho muito especial. Como toda boa mãe de pet, pelo menos uma das minhas 5 está aqui. E, bom, gravar o vídeo todo com ela, gente, então ignorem que ela vai estar no colo. Eu vou fazer esse ranking colocando primeiro a pior e depois a melhor na ordem, tá? Então dos 10, 9, 8, enfim, até um tá fazendo o contraponto. Então, bora lá pra lista. E ocupando o 10º lugar de pior mãe da literatura, na minha humilde opinião, nós temos Astrid Everett, a mãe da Katniss. Ai, gente. Ai, eu só queria dar um sacode nessa mulher. Gente, eu entendo, ela perdeu o marido, eu entendo que ela tava em luto, mas em momento nenhum essa mulher se movimentou pra fazer nada. Nada, entendeu? Até quando a filha dela foi parar nos Jogos Vorazes, ela estava com a mesma pamonhice de todas. Por quê? Porque a Prim teve que fazer tudo, né? Até quando a Katniss voltou, já no 2º livro, gente, chamas que tava tudo ruim, né? Ela ainda tava completamente avulsa. Quem teve que cuidar dos experimentos do Gale foi a Prim. E no final das contas, tanto a Prim quanto a Katniss precisaram crescer muito rápido, né? E serem adultas muito rápido. A mãe dela começou a melhorar já ali, em chamas. Bem mais ou menos. E no contraponto, tá, da mãe da Katniss, ocupando a 10ª posição de melhores mães da literatura, segundo eu, nós temos Catelyn Stark. Eu gosto da Catelyn, não. A Catelyn ela me irrita. Mas não podemos negar que a Catelyn é uma mãe. Ela é muito boa mãe. Ela é uma leoa, ela defende os seus filhos a todo custo. A Catelyn é uma mulher que não mede esforços para defender a sua prole. E quando a gente pensa que na cabeça dela o Jon Snow era fruto de um adultério ali cometido pelo Ned Stark, ela via o Jon como uma ameaça aos seus filhos, então ela odiava ele, né? No fatídico dia ali do casamento vermelho, nós temos uma mãe ali não só enlutada, mas uma mãe que não mediu nenhum esforço para vingar o seu filho, né? Então sim, Catelyn é uma das melhores mães da literatura que nós temos. E sim, né? Quem já leu sabe que a Senhora Coração de Pedra ali, ela é tensa, né? E tem um motivo, e a Catelyn não deixa de ser essa mãe fenomenal. A 9ª posição de piores mães da literatura é ocupada pela mãe do Zayden. Ai, ai. Gente, a mulher só fez o que ela tinha que fazer e picou a mula cagando pro filho dela. E foi construir a vida dela em outro lugar e nunca mais ligou pra esse filho dela. Só isso. E aí quando ela o reencontra, ela finge que nada aconteceu. Ai. Gente, eu fiquei com nojo dessa mulher. Quando ela fez toda a manipulação que ela fez com o filho dela. Complicado. O 9º lugar não está aqui, tá? Que meu livro foi roubado. Então literalmente ele foi roubado. Mas eu vou deixar aqui de ladinho, tá? Nós temos a Rosa Hilberman, a mãe da Lysol, de A Menina que Roubava Livros. Ela é dura? Ela é. Mas ela é uma mulher extremamente amorosa. Uma mulher que deu a Lysol
esse amor pela literatura, né, que cuidou dela muito bem, que deu educação para ela, que deu amor, deu afeto, apesar de ser uma mulher um pouco mais, realmente, ela era, né, ela quase um generalzinho ali de exército, mas a gente não pode negar o quão amorosa, o quão suporte emocional ela foi para Liesl. Então, mesmo ela não sendo de fato a mãe biológica, ela foi a mãe da Liesl e foi uma mãe maravilhosa para essa garotinha. A 8ª posição de pior mãe da literatura, eu não tenho também o livro, então vou deixar ele aqui. Nós temos Scarlett O'Hara, de O Vento Levou. Tem mulher que não nasceu para ser mãe e a Scarlett definitivamente é uma delas. Apesar de ser uma personagem que eu gosto bastante, tá? Me irrita profundamente, mas a Scarlett, ela é uma personagem muito forte. Só que ela não nasceu pra ser mãe, não. Ela foi mãe porque ela achava que era isso que ela devia fazer, né? Que ela não era um papel que a mulher ocupava naquela época e ela, né, foi vendo outras mulheres tendo filhos e ela, olha, quero também. Mas a partir do momento que ela virou mãe, o filho dela era um verdadeiro incômodo. Tudo que a criança fazia era um problema. Pra piorar depois, gente, ela competia com o próprio filho. Então, assim, tudo era um problema, tudo ela criticava, tudo irritava ela profundamente. Gente, a criança respirar pra ela já era um incômodo completo. Então, assim, né? Acho que eu não tenho muito mais o que desenvolver. Já na 8ª posição de melhores mães da literatura, nós temos a querida Senhora Weasley. Gente, Molly Weasley, o que dizer dessa mulher, né? Primeiro, cara, ela é uma mãe de 7 filhos. Amava todos eles, em igual proporção. Ela não tinha favoritos, ainda que a gente ache que a Gina seja favorita, porque era filha mulher dela, né? Era a menininha que ela sempre quis, mas ela sempre amou todos os seus filhos do mesmo jeito. Apesar de todas as afrontas que o Percy cometeu contra ela, ela em momento nenhum deixou de amar o filho. E ela foi a primeira da família a perdoá-lo. Além disso, ela adotou Harry como seu filho e o protegia com a mesma garra e intensidade que ela protegia os seus filhos biológicos. E vamos lá, né? É uma mãe que matou e torturou pelos seus filhos. Porque Molly nunca titubeou ao matar a Bellatrix para proteger a Gina. Então nós temos uma mãe aqui, gente, de... Primeiro, quem não queria ter uma mãe como essa, não é mesmo? Só isso mesmo. Na 7ª posição de piores mães da literatura, nós temos ela. Elara Mirandos. A mãe do meio. O que eu falo dessa mulher, né? Peste é pouco. Porque ela usou os poderes pra manipular o filho e transformar o filho num bosta completo. E pra piorar, quando ele não se via mais os propósitos dela, ela mandou dar um fim nele. Ai, que mãe legal. Com uma mãe dessa, né, gente, que é que precisa de inimigo. Com uma mãe dessa aqui, você não tem que preocupar com o inimigo na sua vida, porque ela já superou todo mundo. Né, não? Agora, o contraponto dela, das melhores mães da literatura, no 7º lugar, nós temos a queridíssima Violet Bridgerton. Ó, e aqui eu tô falando exclusivamente da Violet dos livros, tá? Eu tenho umas ressalvas com a Violet da série. Mas a Violet dos livros é uma mãe incrivelmente amorosa, incrivelmente presente, que não mede esforços pra ver os seus filhos felizes. Ainda que ela tenha algumas ressalvas de falar algumas coisas, principalmente pra Daphne, que no primeiro livro tem um pouquinho de vergonha. Mas ela é uma mãe maravilhosa. A gente não pode esquecer que a Violet estava grávida da Hyacinth, com vários filhos, todos, basicamente 90% deles menores de idade, 99, né? Porque o único mais velho ali era o Anthony, que já estava com 18. Estava grávida da Hyacinth quando perdeu seu marido. E ela pariu a Hyacinth justamente por causa disso, né? O luto ali, o impacto da morte do Edmund para ela. E, né, ela, em momento nenhum, ela deixou seus filhos de lado. Ela tava no momento de luto dela, ela tinha acabado de perder o marido. Mas ela, ainda assim, ela não deixou que o Anthony assumisse o papel de pai dos filhos dela. Ele assumiu, sim, mas automaticamente, tá? Não porque é a pedido dela, nem cobrança dela. Violet foi a mãe e o pai dos seus filhos o tempo inteiro. E em momento nenhum ela deixou que seus filhos vissem ela chorando, vissem como é que ela estava abalada.
e perdida sem o Edmund, né? Ela foi uma mãe, assim, brilhante e maravilhosa a todo momento. Oi, filho. Em sexto lugar, das piores mães da literatura, nós temos Renée Wyeth, a mãe da Bella Swan. E eu tô pegando aqui em Sol da Meia-Noite que a gente tem um pouco mais da mãe da Bella, tá? Do que a gente tem nos livros. Mas durante toda a saga a gente consegue ver como que a mãe da Bella é péssima. Mais uma que não era pra ser mãe. Gente, ela tinha um... Além dela ser narcisista pra caramba, né? Porque a mãe da Bella ficava brava e incomodada com o fato de que ela tinha uma filha e que ela não podia acompanhar o novo namorado dela por aí nos Estados Unidos. Até que a Bella percebeu, né? E achando que, a minha mãe tá triste porque ela não pode acompanhar o filho nas viagens dele, eu vou pra Fox morar com meu pai. Ela tem a pachorra de falar que a filha dela era feia para o Edward. Que, literalmente isso, gente, ela fala com essas palavras. Como minha filha conseguiu enlaçar um homem desses? Ele é bonito demais pra ela. Ele é areia demais para o caminhãozinho dela. Gente, essa é a mãe. Além disso, ela era tão ruim, mas tão ruim, que a Bella era a mãe da mãe dela. Que a mãe dela não conseguia nem manter as contas da casa paga. Não conseguia nem manter a geladeira com comida pra filha. Nem pra ela mesma. Eu tenho lá dessa mulher há um total de 20 anos. Já no sexto lugar de melhores mães da literatura, eu também não tenho livro, mas vou deixá-lo aqui. Nós temos Marissa Irvine, a mãe, né, de All Her Fault. Marissa é uma mãe que, quando percebeu que o filho não estava lá, ela não mediu esforços para achar seu filho. Ela não deixou ninguém diminuí-la, nem responsabilizarem ela por algo que não era culpa dela, porque, né, o filho dela estava na escola. Alguém pegou o filho dela na escola, na saída da escola, né, então a culpa não era dela. Então, além dela não deixar que colocassem a culpa no sumiço do Milo nas costas dela, quando ela soube quem era e por que a pessoa fez isso tudo de errado que essa pessoa fez, ela só meteu uma bala, né? Simples assim. Ou melhor, ela não meteu uma bala, né? Ela cerrou o CPF, porque ele meteu uma bala em várias pessoas. Mas ela deu um jeitinho de matar essa pessoa de um jeito muito legal e muito satisfatório. Por quê? Porque ela não ia deixar que isso acontecesse de novo. E ela se deparou com a índole dessa pessoa, que era alguém próximo a ela, ali, né? Viu como que essa pessoa era um lixo de ser humano e, fingindo que foi um acidente, ela... E foi fenomenal. Ocupando a quinta posição de piores mães da literatura, eu também não tenho livro, mas está Zinnia Wormwood, a mãe da Matilda. Quem cresceu como eu vendo Matilda, tem muito o que falar não, né? Vamos e convenhamos, gente, a mãe da Matilda é uma das piores mães da literatura, e daqui pra frente eu só pra trás, porque só vai piorar. Zinnia Wormwood, ela via a filha dela como um estorvo, ela via a filha dela como uma menina sem sal, sem graça, ela literalmente via a filha dela como um desperdício de espaço. E ela não deixava em momento nenhum de falar isso, né, na cara da criança. E assim, ainda que no filme a Zinnia tenha assinado de bom grado, tendo feito a única coisa que prestava pra Matilda, né, de deixar com que ela fosse adotada pela senhorita Trunchbull, né, que no caso era a senhorita Honey, mas a gente sabe que não é a senhorita Trunchbull. Ela, no livro, ela não fala isso bonitinho, ela meio que assina obrigada, porque ela precisa ir embora, já que a polícia tá chegando pra pegar o marido, né, então assim... E na verdade ela estava aliviada de se livrar da filha. Só isso mesmo. Né? 14. Em quinto
lugar, nós temos uma mãe assim, né, gente? Pra poder fazer literalmente o contrabalanço completo da Zinnia. A gente tem Lillian Evans Potter. Gente, a Lillian é perfeita, né? Vamos e convenhamos, ela foi uma mãe jovem. E aos 21 anos, ela tendo a chance de viver, Lillian não pensou duas vezes em se manter na frente do Harry. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela não sabia que o seu sacrifício iria gerar uma proteção pro Harry. Ela só queria deixar que o filho dela vivesse um pouco mais. E ela não queria ver seu filho morrer. Então, aos 21 anos de idade, Lillian, sem pensar duas vezes, ela ficou na frente do seu filho. E implorou pro Voldemort não matá-lo, sabendo que não daria lugar nenhum. Mas ela não arredou o pé, mesmo quando ele falou, me pediram pra não te matar, saia da frente. E ela falou, não. E protegeu Harry com seu corpo, levando a Avada Kedavra pelo filho. E fazendo isso, ela trouxe o Harry a maior proteção de todas. Mas não foi proposital. Porque o amor que ela sentia pelo filho era tão grande, mas tão grande, que o simples fato de alguém dar pra ela a possibilidade de viver enquanto seu filho morria, não era uma possibilidade. Então, sim, é uma das melhores mães da literatura. É esta mulher. Em quarto lugar de piores mães da literatura, nós temos a Rainha do Mar, a mãe da Lyra. Então, aqui nós temos uma releitura de A Pequena Sereia. E a mãe da Lyra consegue ser pior que a Úrsula. Ela consegue ser pior que a Úrsula. A mãe da Lyra, né? A Rainha do Mar, gente, ela não tem nome, tá? É só a Rainha do Mar mesmo. A Rainha do Mar, além de ter criado a sua filha como uma arma, né? Teté, ela não pensou duas vezes em matar qualquer um que tentasse trazer o mínimo de humanidade pra filha dela, tá? Quando a filha dela desobedeceu ela, ou melhor, quando a filha dela mostrou ser melhor do que ela puniu a Lyra, transformando ela em humana. Gente, eu não estou dando spoiler, porque é realmente uma releitura de Pequena Sereia, então ela ia ter que virar humana em algum momento. E quando ela percebe que na situação da filha dela, ela dá um jeito, tipo assim, peraí que eu vou te matar. Eu vou resolver, tá me causando muito problema. Te transforma em humana, você não conseguiu me causar mais problema ainda. Então peraí que eu vou dar ali, vou encerrar o seu CPF, que eu paro com essa dor de cabeça. Com uma mãezinha dessa, gente, só amor. No quinto dos infernos. Né, não? Você não precisa de problema da sua vida quando você tem uma mãe dessa, gente. Todo o seu problema tá aqui, ó. Tá deu na encarnação dessa criatura. É só isso mesmo. Já em quarto lugar das melhores mães da literatura, e são uma personagem levemente controversa, nós temos Lilith Schorringale, a mãe da Violet. Começando com, né, a gente odiando esta mulher e achando ela o cúmulo de tudo, nós descobrimos que a Lilith nada mais era do que uma mãe super protetora. Já que ela não podia contar a verdade do que estava acontecendo no mundo, ela decidiu fazer com que todos os seus filhos soubessem se defender, se proteger e ter uma chance de sobreviver em meio a uma guerra que era inevitável, uma guerra que ela, né, não tinha nada para fazer, e uma guerra contra a qual ela não podia falar nada também, né, porque o governo era omisso, ela fazia parte do governo. Vocês entenderam que ela continua na mesma missão, né? Mas, no final, a gente vê ali que era uma mãe extremamente amorosa, uma mãe extremamente protetora, apaixonada pelos seus filhos e pelo marido, e que não mediu esforços de verdade para garantir a sobrevivência e a segurança dos seus filhos. E que, no final, ela fez, né, aquilo que ela precisava e morreu exatamente como ela disse ao marido que pretendia fazer. Não morrer pelo Estado, não morrer pela cidade, não morrer pelo exército, muito menos pela academia militar. Ela morreu pelos seus filhos. Ela deu a sua vida para que seus filhos pudessem viver, porque foi o que ela fez em toda a sua vida. E abrindo o nosso top 3 de piores mães da literatura, nós temos ela, a mãe da Zarka.
E eu vou pegar aqui Corte de Chamas Prateadas porque é onde a gente tem a real noção do quão ruim essa mulher era. Primeiro, ela odiava as filhas. Vamos começar por aí. Ela odiava todas as suas 3 filhas. Ela via todas elas como extensão de si mesma, ou melhor, a Nesta como uma extensão de si mesma, a Elaine um artefato para um fim, ou seja, a Elaine ia se casar por amor, e Deus abençoe que seja com um homem rico, porque ela tava pouco se lascando também, porque pra ela a única pessoa que era capaz de manter a família com status e dinheiro era a Nesta. E ela fez questão de fazer isso, tá? E a Feyre, coitada, foda-se. Exceto quando essa mulher tava pra morrer de tifo, virou pra filha mais nova e falou assim, a responsabilidade é tua de cuidar dos seus pais, do seu pai e das suas irmãs. Já que você não fez nada a sua vida inteira, faz alguma coisa de útil e mantém a família viva. Ela foi a grande responsável por fazer da Nesta a pessoa que ela se tornou. Uma mulher, uma mulher fria, calculista. Uma mulher que não sabe lidar com os próprios sentimentos porque a mãe dela não permitia que ela sentisse. A mãe dela falava que sentimento de qualquer tipo era uma arma a ser usada contra você. A mãe dela detonou todas as filhas. A mãe dela fez com que a Elaine se escondesse atrás daquilo que se esperava dela. Uma menina fofa, bonita e mais nada. Que não sentia nada também. E a Feyre, né, totalmente tacada de escanteio e antes de morrer a responsável por cuidar da família. Então né? Ela conseguiu sozinha cagar 3 filhas. Só isso mesmo. Uma mulher narcisista, completamente alpinista social, e que assim, ela só tinha as filhas porque era obrigação dela ter filhos naquela época. Caso contrário, ela só ficaria com o marido porque era a única pessoa que ela amava, né? Ela tinha literalmente ódio por todas as 3 filhas, né? E em terceiro lugar, como uma das melhores mães da literatura, nós temos Sally Jackson. Gente, a mãe de Percy é um xodó. Essa mulher aguentou abusos físicos e psicológicos a vida inteira do Percy, ou melhor, grande parte da vida do Percy, apenas para manter o seu filho vivo e seguro. Essa mulher ficou para trás, se deixou ser morta, né, no caso abduzida para o submundo, pelo Minotauro para que o seu filho entrasse em segurança no acampamento Meio-Sangue. A Sally sacrificou tudo e mais um pouco da sua vida pelo Percy. Nunca reclamou porque para ela ver o seu filho bem, feliz e seguro era tudo que ela mais queria. Então ela protegeu o Percy a todo momento. E mesmo quando ele já estava no acampamento Meio-Sangue, sabia se defender, o objetivo dela sempre foi a felicidade do filho. Então, Sally Jackson, um amor, né, gente? Não tem condição. Ela é perfeita. Em penúltimo lugar das piores, mas, gente, foi difícil fazer esse top 2. Porque entre a segunda e a primeira colocadas, assim... O posto de funcionária do ano do inferno foi bem espiado. Bota-se errado nisso. Mas, no final das contas, eu acho que pelo conjunto da obra, tá? Essa mereceu o segundo lugar. Então, o segundíssimo lugar, a medalha de prata, né? De pior mãe que existe na literatura, na minha opinião, é dela, Dorothea. Gente, a Dorothea vou te falar a verdade, essa trilogia das Joias Negras só tem mãe bosta. Tá, vou começar por aí. O conjunto de gente bosta. Se vocês acham que os personagens do George R. R. Martin são insuperáveis na questão de, meu Deus, só tem gente ruim, vocês não sabem o que espera nessa trilogia. Galera, só tem gente ruim nesses livros. É sério, é um ou outro que destoa de verdade. A grande maioria dos personagens desse livro são podres. E a Dorothea, definitivamente, é uma das piores mães que eu já li em toda a minha vida. E eu acho difícil alguém superar ela e a primeira colocada. Tá. Dorothea, ela simplesmente abusava sexualmente do próprio filho. Por quê? Porque sim. Só porque era um jeito de controlar ele e manter ele na rédea curta. Ela literalmente comprava o filho dela.
sempre que tava na Taylor. Por quê? Porque era o melhor jeito de humilhar o garoto. Assim, o filho dela também não era flor que se cheirasse, longe disso. Que o filho dela era um merda também, né? Mas uma coisa não anula a outra. Um diabo não é menos pior do que o outro só porque tá justificado. Então, assim, né? Ela literalmente humilhava o filho dela de todas as formas que ela podia e da forma mais íntima de todas, que era estuprando ele sempre que dava na telha dela. Só porque ela estava contrariada ou porque ele fazia alguma coisa que ela não gostasse. Então, anjinho, né? Delícia de mãe. Ai, mereceu o final que levou. Ainda foi pouco, na minha opinião. Agora, uma das melhores mães da literatura, nem mãe biológica não é. Lysandra Einer. Gente, a Les, o que falar dela, né? Ela adotou Evangeline e simplesmente, assim, ela fez o que qualquer mãe deveria fazer, tá? Já prova que nem toda mãe faz o que deveria fazer, e a mãe de verdade são esse tanto de mãe aí que eu tô falando de ruim na literatura. Mas a Lysandra, ao ver a Evangeline, uma garotinha que chegou, né, pra ser prostituída, assim como aconteceu com ela mesma, fez o que ela precisava fazer para proteger essa criança. Para que essa criança não sofresse as mesmas coisas que ela, Lysandra, sofreu a vida inteira. Ela pediu licença, pediu desculpas e chorou, enquanto desfigurava o rosto da Evangeline com 4 cortes, para que ela não fosse abusada e não sofresse o mesmo destino que ela, Lysandra, sofreu. Além disso, ela aceitou as consequências de bom grado de salvar essa criança. Ela foi chicoteada, ela perdeu todo o dinheiro, a dívida dela aumentou porque ela não tinha que pagar só a sua liberdade, que estava paga, ela podia ir embora. Ela escolheu ficar. Ela sabia que ela não conseguiria a liberdade dela. Ela teve que pagar a dívida da Evangeline, toda a dívida. Não só os custos que a Clarice teve no caso, né, com a Evangeline ainda criança, mas todo o dinheiro que ela poderia ter gasto com a Evangeline quando ela fosse mais velha. Então, assim, era uma dívida eterna, uma dívida que a Lysandra sabia que nunca iria pagar. E ela seria para sempre uma escrava sexual. Mas ela não se importou, porque ela salvou essa criança que ela ama como se fosse filha dela. E que ela ama, que ela cuida, que ela protege com todo o seu ser. Então, sim, gente, Lysandra é uma das melhores mães já escritas em toda a literatura. Só isso mesmo. E assim, eu não tenho os livros dos primeiros lugares, porque não foi calculado, tá? E como eu disse, o primeiro lugar de pior mãe da literatura foi difícil, tá? Entre a Dorothea e essa maldita, né? Mas, definitivamente, Margaret White, a mãe da Carrie, é a pior mãe de todas. Ela está com a coroa de meu Deus. Ela é pior que o Capiroto. Sério, ela é pior que o Capiroto. Gente, essa mulher abusou da filha dela de todas as formas possíveis e imagináveis. Ela odiava a filha dela. Não tem explicação. Ela torturava a Carrie psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Gente, a Carrie menstruou. O que essa mulher não fazia? Ela deixava a filha dela com fome, com frio, com sede. Trancava a filha dela no quarto da oração. Que, gente de Deus, o sufoco que a senhora Trunchbull botava as crianças parecia um spa. Margaret definitivamente é a pior mãe de todas. A pior. E o final dela foi pouco. Essa mulher deve estar ardendo no fogo do inferno. Não tá explicado. Porque ela é a coroadíssima. Gente, com uma mãe como a Margaret, você não precisa de mais nada na sua vida, porque teu inferno pessoal está ali. Você está pagando todos os pecados que você nem cometeu. Porque... puta que pariu. Que mãe bosta. Que ser humano bosta. Nossa senhora. Agora,
a melhor mãe do planeta Terra também é a mãe que mais sofreu, né, gente? Fantine, de Os Miseráveis. A Fantine comeu o pão que o diabo amassou e ela comeu com gosto, gente, porque tudo que ela fazia era para garantir que sua filha Cosette tivesse a melhor vida possível. Fantine não mediu esforços nem nada para dar o melhor que ela podia para Cosette. Fantine vendeu os próprios dentes para Cosette ter o que jantar. Fantine passava fome, passava frio, passava necessidade. Mas para sua filha não faltava nada. Porque essa mulher sacrificou tudo que ela tinha e o que ela não tinha pela filha dela. Fantine definitivamente é uma das personagens que mais sofreu em toda a literatura. Mas ela de fato é uma mãe que a gente deve admirar, sim, porque é uma mãe que é mãe no maior sentido da palavra. É uma mãe que ama a filha dela mais do que a si mesma e que se doa de corpo e de alma pelo bem da filha dela. E em momento nenhum, os sacrifícios que ela fez foram para ela um sacrifício, porque ela fazia isso com todo amor que ela tinha. Então é isso, gente. Este foi o meu ranking das 10 piores, as 10 melhores mães da literatura que eu já li, tá? E aí eu quero, por favor, que você deixe nos comentários o seu top 10 de melhores e piores mães da literatura. Aquelas que vocês falam assim, meu Deus do céu, se eu tivesse uma mãe dessa, eu pulava de um penhasco. Ou então aquelas que você fala assim, gente, se eu tivesse tudo que eu queria era uma mãe dessa, ou este é o meu projeto de mãe. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Por favor, deixe um like. Por favor, por favorzinho. Dá um beijo pra Mimi. Essa é a minha Milady, gente, em homenagem à Milady de Winter, dos Três Mosqueteiros, que fez companhia no vídeo todo. Um beijo e até o próximo capítulo.